Olá! Algumas pessoas perguntam o que significa Suprema Corte. Bem, depende. Para Hitler, foi um instrumento de imposição ideológica. Era um recurso para perseguir adversários. O judiciário julgava com rigor só aqueles adversários do paradigma nacional-socialista. A ordem jurídica do Estado foi adaptada às imposições nazistas e Hitler era o líder supremo de um sistema que alegava defender a ordem, o direito e a liberdade. Uma de suas primeiras medidas atingiu os representantes do próprio judiciário, substituindo as associações existentes por uma aliança dos juristas nacional-socialistas alemães. Freisler era o mais conhecido juiz do Terceiro Reich e foi o responsável por milhares de sentenças de morte. Muitos integrantes de grupos da resistência alemã foram condenados por ele. Nos julgamentos teatrais que presidia, humilhar os réus era uma constante. A perseguição ideológica foi a principal marca da corte nazista. E na Venezuela? A Suprema Corte é o Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela e é controlado por Nicolás Maduro. Para ter uma ideia, um ex-juiz da Suprema Corte da Venezuela desertou e fugiu do país indo se asilar nos Estados Unidos. O ex-juiz afirmou que não há separação de poderes na Venezuela e que algumas decisões são ordenadas direto do Palácio do Governo. A perseguição ideológica é a principal marca da corte bolivariana. E na Itália, fascista de Mussolini? Mussolini estudou as ideias do filósofo Friedrich Nietzsche, o sociólogo Vilfredo Pareto e o sindicalista Jorge Sorel. Mussolini, mais tarde, viria a acreditar o marxista Charles Péguy e o sindicalista Hubert Lagardelle como algumas de suas influências. A ênfase de Sorel sobre a necessidade de derrubar a democracia liberal e o capitalismo pelo uso da violência, ação direta, greve geral, uso de neomaquiavelismo, apelando à emoção, impressionou Mussolini profundamente. Tudo isso levou Mussolini a subir em um palanque em Trieste e anunciar o conteúdo das leis contra judeus, que seriam proibidos de possuir empresas, proibidos de possuir terrenos e imóveis de determinado valor, proibidos de trabalhar no poder público, de prestar serviço militar e de casar com pessoas de outra religião. A perseguição ideológica é a principal marca da corte de Mussolini. A Suprema Corte de Stalin. Tem quem afirme que o genocídio protagonizado na Rússia comunista é diferente do promovido por Hitler. Mas não é. O Holodomor foi direcionado ao extermínio em massa de ucranianos. Stalin também assassinou todos os seus inimigos e mandou matar todos os opositores do regime. A perseguição ideológica é a principal marca da corte russa. Temos a corte também de Fidel Castro, que é muito bem representada pelos julgamentos sumários de Che Guevara. Ele acusava, julgava, condenava e tinha o prazer de executar a sentença, quase sempre de morte, com um tiro a queima-roupa na cabeça do condenado. Ainda se dava ao prazer de registrar metodicamente num diário. Perseguição ideológica é a principal marca da corte revolucionária de Fidel Castro. Tem o equivalente à Suprema Corte também na China. A perseguição ideológica é a principal marca da corte chinesa. Bom, vamos à Suprema Corte, ou Supremo Tribunal dos Estados Unidos, que é o mais alto tribunal federal dos Estados Unidos, ou seja, possui autoridade jurídica suprema dentro do país para interpretar e decidir questões quanto à lei federal, incluindo a Constituição. Para os americanos é a garantia das liberdades, soberania e igualdade. A maioria dos americanos sequer sabe o nome dos membros da Suprema Corte. E no Brasil? O que significa a Suprema Corte para os brasileiros? Bem, de fato, fomos educados para acreditar na Suprema Corte como uma instituição garantidora da Constituição e do que ela determina, das liberdades, da soberania e igualdade. Porém, basta Randolph, Marina Silva, Freixo e a patota do PDT entrar com um questionamento, que os ministros do STF largam tudo o que estão fazendo para se debruçar e decidir, quase sempre atendendo aos anseios obstrutivos daqueles. Parece até que a coisa é encomendada. Olha, vai lá e faz o seguinte, manda para cá qualquer coisa e escreve assim, a gente resolve isso rapidinho. Enquanto pilhas de processos prescrevem no STF por falta de julgamento, todas as ações dos partidos do Foro de São Paulo são acatadas e julgadas em tempo recorde.
E o que pensam os brasileiros dos membros da Suprema Corte? Bem, aí é uma outra história. Todos são conhecidos até pelos brasileiros mais simples. Mas isso não quer dizer que algum deles se aventuraria a andar por aí e se misturar com a população. E eles nem querem isso. Mas são muito conhecidos. A pior ditadura é a ditadura do poder judiciário. Contra ela, não há a quem recorrer. A frase é de Rui Barbosa e é muito atual, mais atual do que nunca. A perseguição ideológica é a principal marca das cortes totalitárias. E, parafraseando Maquiavel, para os amigos tudo, aos inimigos a implacável força da lei, mesmo que a lei precise ser refeita em casa. Um abraço e que Deus nos ajude.